Olá! Este é o canal Resumo de Livros Libertários. Hoje, a gente mergulha num verdadeiro pilar do pensamento econômico, sabe? Um livro que, mesmo escrito lá em 1776, ainda define muitos dos nossos debates. A Riqueza das Nações, de Adam Smith. A gente tem aqui uns trechos, algumas análises dessa obra que é, assim, fundamental. A nossa tarefa aqui é investigar as ideias centrais que o Smith apresentou, sabe? Entender a lógica por trás delas e por que elas continuam tão influentes, né? Vamos focar nos conceitos-chave sobre crescimento, produtividade e como ele via a organização da economia. Então, por que revisitar um livro do século XVIII? Bom, porque as bases que o Smith lançou sobre como a riqueza é criada, como é distribuída, elas ainda são fundamentais. Vamos tentar entender juntos essa estrutura. Preparados? Smith começa com um conceito que parece simples, né? Mas que ele mostrou ser, assim, revolucionário: a divisão do trabalho. O exemplo clássico que muita gente já deve ter ouvido falar é o da fábrica de alfinetes. Ele descreve como um operário sozinho, mal conseguiria fazer talvez 20 alfinetes num dia. 20 talvez fosse muito até. Pois é. Mas aí, dividindo o processo em tarefas minúsculas, super especializadas, um puxa o arame, outro endireita, um terceiro corta, um quarto afia a ponta, um quinto amola a cabeça e por aí vai. Um grupo pequeno, tipo 10 operários, conseguia produzir algo como 48 mil alfinetes por dia. A escola é absurda. Precisamente. E o brilhantismo do Smith foi não só observar isso, mas analisar por que acontecia. Ele identificou 3 fatores principais para esse salto gigantesco de produtividade. Primeiro, o aumento da destreza individual. Quer dizer, quando alguém faz a mesma coisinha repetidamente, fica muito bom e rápido naquilo. Fica craque, né? Exato. Ele menciona um ferreiro comum fazendo pregos, talvez fizesse uns 200 ou 300 por dia e ainda de má qualidade. Já um jovem aprendiz que só fazia isso, especializado na tarefa, podia fazer mais de 2.300 pregos bons. É muita diferença. Impressionante, só pior prática. Exato. O segundo fator é a economia de tempo. Não se perde aquele tempo, sabe? Aquele tempo precioso de mudar de uma ferramenta para outra, de um lugar para o outro, de um tipo de esforço para o outro. O foco é contínuo. Uhum. E terceiro, talvez o mais interessante, é a invenção de máquinas. Smith argumenta que muitas máquinas que facilitam, que abreviam o trabalho, foram inventadas pelos próprios operários. O pessoal ali fazendo sempre a mesma tarefa, pensava em jeitos de tornar aquilo mais fácil, mais rápido. Ah, interessante isso. Sim, ele até conta aquela história do menino, sabe? Que trabalhava numa das primeiras máquinas a vapor. Para poder ir brincar com os amigos, ele amarrou uma corda de uma parte da máquina na outra, automatizando uma válvula que ele tinha que ficar abrindo e fechando. Uma inovação que nasceu da preguiça, mas uma preguiça engenhosa. Ele nota que até a filosofia e a ciência se beneficiam dessa especialização. Faz todo sentido. E essa especialização cria uma rede de dependência mútua enorme, certo? O exemplo do casaco de lã no trabalhador comum é fantástico. A gente não para pensar, né? Mas para aquele simples casaco existir, foi preciso o trabalho do pastor, do tossador, do classificador de lã, do cardador, do fiandeiro, tecelão, pisoeiro, tintureiro. Nossa! E não só eles. Pense em todos que construíram as ferramentas, as máquinas usadas por essa gente toda. O mineiro que tirou o metal da terra, o lenhador que cortou a madeira, o fundidor, o ferreiro, o carpinteiro. É verdade. E mais, né? O navio que transportou as matérias-primas, talvez as drogas para atingir o tecido, vindas lá de recantos mais longínquos da terra, como ele diz. E os comerciantes, os transportadores. Olha, é uma teia de cooperação vasta, complexa mesmo, que envolve milhares de pessoas, isso para suprir as necessidades básicas de alguém lá na base da pirâmide social num país que ele chamava de civilizado. Mas essa especialização toda tem um limite, ele argumenta. Não dá para dividir o trabalho infinitamente em qualquer lugar, certo? Correto. O limite natural é a extensão do mercado. Como a divisão do trabalho surge da nossa tendência, da nossa propensão
a trocar, ela só pode se aprofundar na medida em que haja para quem trocar o excedente que você produz. Ah, claro. Numa aldeia isolada, lá nas terras altas da Escócia, como ele exemplifica, um carpinteiro tem que ser também marceneiro, tem que ser faz-tudo. Por quê? Porque não tem demanda suficiente para ele se dedicar só a fazer pregos, por exemplo. Ele não conseguiria trocar os pregos extras por tudo mais que ele precisa para viver. A especialização floresce onde tem mais gente, mais troca, mais acesso. Onde o mercado é maior. Exato. Como em cidades portuárias ou ao longo de rios navegáveis, que facilitam o transporte e assim ampliam o mercado. E para facilitar essas trocas em mercados maiores, surgiu algo essencial: o dinheiro. Fica difícil trocar diretamente o tempo todo, né? O famoso escambo. Imagina um padeiro querendo cerveja, mas o cervejeiro não quer pão naquele dia. Nossa, exatamente. O escambo é muito inconveniente. Smith descreve como as sociedades, por necessidade mesmo, buscaram uma mercadoria intermediária, algo que todo mundo aceitasse. Várias coisas foram usadas historicamente, gado, sal, conchas, mas os metais preciosos, tipo ouro e prata, levaram vantagem. Por quê? Bom, eles são duráveis, né? Não estragam fácil, são divisíveis em partes menores sem perder muito valor, proporcionalmente, e são portáteis, quer dizer, concentram muito valor em pouco peso, facilita carregar. E aí veio a cunhagem, as moedas, para resolver outro problema. Sim, o problema de ter que verificar a pureza e o peso do metal a cada transação. Imagina, era preciso pesar, testar o metal, isso era lento, complicado. Aí os governos começaram a marcar as peças de metal atestando o peso e a pureza. Foi a origem da cunhagem. Isso facilitou demais o comércio. Ah, sim. Embora ele note que, mesmo nos tempos bíblicos, como quando Abraão comprou um campo, a prata ainda era pesada. Isso talvez indique que a confiança na cunhagem não era universal, ou talvez ainda estivesse se estabelecendo, né? E falando em valor, Smith faz uma distinção crucial que, até hoje, nossa, causa debate. Valor de uso versus valor de troca. Poderia explicar isso melhor? Claro. É um paradoxo interessante que ele aponta. Coisas extremamente úteis, essenciais para a vida, como a água, geralmente têm um valor de troca muito baixo. Você não consegue comprar quase nada com água, na maioria das vezes, né? Verdade. Por outro lado, coisas com pouco ou nenhum valor de uso prático, tipo um diamante, podem ter um valor de troca altíssimo. Ninguém vive de diamantes, mas eles compram muitas outras coisas. Então, o que determina o valor de troca para o Smith, se não é a utilidade? Para ele, a medida real do valor de troca de qualquer mercadoria é o trabalho, especificamente a quantidade de trabalho de outra pessoa que essa mercadoria permite ao dono dela comandar ou comprar. Tipo assim, se produzir um casaco me custou 10 horas de trabalho, o valor real dele é a capacidade de obter algo que também custou 10 horas de trabalho para ser produzido. Entendi. O dinheiro, ouro, prata, moedas, é só a expressão nominal desse valor real. É só como a gente mede na prática. Isso complica comparar preços ao longo do tempo, imagino. O valor do dinheiro muda, né? Muito. Exatamente por isso ele diferencia preços nominais, em libras, shillings, a moeda da época dele, de preços reais, medidos em trabalho. E como medir o trabalho é difícil, ele sugere que, a longo prazo, a quantidade de cereais tipo trigo, que se pode comprar com um salário, pode ser um indicador mais estável do custo real de subsistência do trabalhador, e, portanto, do valor real. É quase um precursor da ideia de medir o poder de compra, sabe? Fascinante isso. E nos leva à formação dos preços no mercado. Ele fala em preço natural e preço de mercado. Qual a diferença aí? Então, o preço natural é como se fosse um centro de gravidade, sabe? Seria o preço suficiente para cobrir exatamente os custos de produção nas taxas médias ou naturais da sociedade. Quer dizer, o salário do trabalhador, o lucro do capital investido e a renda da terra ou o aluguel pago ao dono do terreno. É o custo fundamental para levar a mercadoria até o mercado. Entendi. Seria o custo justo, digamos assim, para que a produção continue existindo. É, de certa forma. Já o preço de mercado é o preço pelo qual a mercadoria é efetivamente vendida num determinado momento e lugar. Esse preço flutua constantemente. Depende da oferta, a quantidade disponível no mercado,
e da demanda efetiva, a quantidade procurada por quem está disposto e pode pagar o preço natural. E como eles se relacionam? Um puxa o outro? Exato. O preço de mercado tende a gravitar em torno do preço natural. Se a oferta for menor que a demanda efetiva, a concorrência entre os compradores vai fazer o preço de mercado subir, ficar acima do natural. Se a oferta for maior, a concorrência entre os vendedores vai forçar o preço para baixo, talvez até abaixo do natural. E aí tem um ajuste, né? Se o preço de mercado fica abaixo do natural por muito tempo, alguns produtores saem do negócio. A oferta diminui e o preço volta a subir. O contrário também acontece. É um mecanismo meio que automático de ajuste. Mas ele menciona fatores que podem atrapalhar esse ajuste, não é? Que podem manter o preço desalinhado. Sim. Segredos comerciais, por exemplo. Se um produtor tem uma técnica exclusiva, ou monopólios naturais, tipo um vinhedo único que produz um vinho especial, ou, e isso ele critica bastante, regulamentações governamentais, como as antigas leis de aprendizado que limitavam o número de aprendizes num ofício, ou os estatutos das corporações de ofício. Tudo isso podia manter o preço de mercado artificialmente acima do preço natural, por bastante tempo, beneficiando grupos específicos em detrimento do público geral. Entendi. Isso nos leva a quem recebe o que nessa história toda? Capital, salários e lucros. Como Smith via essa divisão? Começando pelo capital. Ele divide o capital em duas partes principais. O capital fixo, que gera receita sem mudar de mãos, tipo máquinas, prédios, ferramentas. Ele até inclui as habilidades adquiridas pelos trabalhadores como capital fixo. Interessante. E o capital circulante, que gera receita ao ser vendido ou trocado. Aí entram as matérias-primas, produtos em estoque, o dinheiro para pagar salários. Os dois são essenciais para a produção acontecer. E os salários? Ele parece descrever uma queda de braço constante ali, né? Uma tensão. Sim. Ele via a determinação dos salários como resultado de um contrato que podia ser tácito ou explícito entre trabalhadores e mestres, os empregadores. E os interesses são opostos, né? Os trabalhadores querem receber o máximo possível, os patrões querem pagar o mínimo possível. E, na visão dele, nessa disputa, os patrões geralmente levavam vantagem. Por quê? Quais as razões para isso? Bom, vários motivos. Os patrões são menos numerosos, então é mais fácil para eles combinarem estratégias. Smith fala de um conluio tácito mais constante e uniforme entre eles para não elevar os salários ou até para reduzir. Nossa! Além disso, a lei na época frequentemente proibia as associações de trabalhadores, os futuros sindicatos, mas não proibia as associações de patrões. E os patrões, por terem mais reservas financeiras, podiam aguentar mais tempo numa disputa, tipo uma greve, do que os trabalhadores, que dependiam do salário para sobreviver semana a semana, né? Faz sentido. Mas existia um piso para os salários, imagino eu. Algo mínimo. Sim, claro. O salário mínimo teria que ser suficiente para a subsistência básica do trabalhador e da família dele, para que a raça dos trabalhadores, como ele dizia, pudesse se manter. Abaixo disso, seria insustentável, a própria força de trabalho desapareceria. No entanto, ele observou que em sociedades prósperas e em crescimento, onde a demanda por mão de obra era alta, os salários podiam subir, e de fato subiam bem acima desse nível de mera subsistência. Ele também detalha por que alguns trabalhos pagam mais que outros, né? Tem os fatores aí. Sim. Ele identifica 5 fatores principais que explicam as diferenças salariais entre ocupações, isso assumindo que as pessoas têm liberdade para escolher o que fazer, né? Primeiro, se o trabalho é agradável ou desagradável. Segundo, a dificuldade e o custo para aprender o ofício. Terceiro, a constância ou inconstância do emprego. Um pedreiro ganha mais por dia porque trabalha menos dias no ano do que alguém com emprego fixo, por exemplo. Ah, para compensar os dias parados. Isso. Quarto, o grau de confiança exigido. Pensa em médicos, advogados ou divs que lidam com bens ou informações valiosas. E quinto, a probabilidade de sucesso na profissão. Um advogado de sucesso ganha muito para compensar os muitos que estudaram, mas não tiveram sucesso, e cujos talentos, de certa forma, foram perdidos para a sociedade. Entendi a lógica. E os lucros do capital? O que determinava os lucros? Os lucros eram vistos como a remuneração pelo risco e pelo esforço de empregar o capital. As taxas de lucro variavam bastante.
Dependiam, claro, da concorrência. Quanto mais capital buscando investimento numa área, menor tendia a ser o lucro ali. Dependiam também do risco envolvido. Comércio interno era menos arriscado que o externo, por exemplo. Certo. Investir nas colônias da América do Norte era visto como mais seguro do que na Jamaica, com seus furacões e instabilidade. O contrabando podia dar lucros altíssimos, mas o risco de perder tudo era tão grande que Smith considerava o caminho mais provável para a bancarrota, não para o enriquecimento. E ele tem uma observação bem ácida sobre os comerciantes e seus lucros, não é? Algo sobre eles reclamarem dos salários? Tem sim. É ótima essa parte. Ele nota que os comerciantes e fabricantes estão sempre reclamando dos altos salários. Dizem que eles aumentam os preços, dificultam a competição internacional, mas, convenientemente, eles silenciam sobre o impacto dos seus próprios lucros altos nos preços. Smith diz que eles se queixam dos ganhos dos outros, mas nunca dos seus próprios. É uma crítica direta ao alto interesse disfarçado de preocupação pública. Bem afiada. Essa mentalidade, de proteger os próprios interesses, talvez às custas dos outros ou da economia como um todo, isso se conecta diretamente com a grande crítica que ele faz ao sistema mercantil, certo? É aqui que a coisa fica realmente interessante em termos de política econômica. Exatamente. O sistema mercantil era a doutrina econômica dominante na Europa por séculos antes dele. A ideia central era que a riqueza de uma nação consistia na quantidade de ouro e prata que ela possuía em seus cofres. Acumular esses metais era o objetivo número 1 da política econômica. E como eles tentavam fazer isso na prática? Qual era a estratégia? Principalmente através de uma balança comercial favorável. Ou seja, exportar o máximo possível de bens para trazer ouro e prata para dentro do país e importar o mínimo possível para evitar que ouro e prata saíssem. Para conseguir isso, os governos usavam um arsenal de políticas. Altas tarifas sobre produtos importados, proibições totais de importação de certos bens, subsídios e prêmios para incentivar as exportações, tratados comerciais exclusivos com outras nações e um controle bem rigoroso sobre as colônias para que elas servissem como mercados cativos para a metrópole e fontes de matérias-primas baratas. E o Smith basicamente disse que tudo isso era um grande equívoco, que era uma forma completamente errada de pensar sobre a riqueza. Totalmente. Ele considerava essa fixação em ouro e prata um absurdo. Por Smith, a verdadeira riqueza das nações não era o estoque de metal precioso guardado, mas sim o produto anual da terra e do trabalho da sociedade. Quer dizer, o fluxo de bens e serviços que a nação conseguia produzir e consumir anualmente. O dinheiro, o ouro e a prata eram apenas a grande engrenagem da circulação, um meio de troca útil e importante, mas não a riqueza em si mesma. Então, todas aquelas restrições ao comércio, tarifas, proibições, eram, na verdade, prejudiciais para a riqueza real. Na visão de Smith, sim, e muito. Tarifas, proibições, monopólios coloniais, tudo isso reduzia a extensão do mercado, impedia a divisão do trabalho de se aprofundar e, pior, desviava o capital de usos potencialmente mais produtivos para usos que eram artificialmente incentivados pelo governo. Ele era um defensor fervoroso do livre comércio. A famosa defesa do laissez-faire, em parte. Sim, ele argumentava que se cada país se especializasse na produção daquilo em que tem vantagem, seja uma vantagem natural ou adquirida, e trocasse livremente com os outros, todos sairiam ganhando. A riqueza total do mundo aumentaria. Ele usou o exemplo da própria Grã-Bretanha, que apesar das constantes reclamações no passado sobre a evasão de dinheiro, tinha se tornado imensamente mais rica ao expandir seu comércio e sua produção. A riqueza real estava no que o dinheiro podia comprar, não no metal em si. Foi uma mudança de paradigma radical para a época. Se ele era contra tanta intervenção, qual seria então o papel do governo nessa visão dele? O que o governo deveria fazer? Bom, Smith defendia um governo com funções importantes, sim, mas limitadas. Ele acreditava que, para um país prosperar, bastavam 3 coisas essenciais por parte do Estado. Primeiro, garantir a paz e a defesa contra agressões externas. Segurança é fundamental. Certo. Segundo, estabelecer e manter uma administração da justiça eficaz e imparcial. Isso para proteger os direitos de propriedade e fazer cumprir os contratos. Sem isso, o mercado não funciona direito. E terceiro,
criar e manter certas obras e instituições públicas que, embora muito úteis para a sociedade, não seriam lucrativas o suficiente para indivíduos ou pequenos grupos fornecerem. Aí entram coisas como estradas, pontes, portos, e ele sugere, talvez, até educação básica. A famosa ideia de que, com paz, impostos baixos e uma administração tolerável da justiça, o resto viria pelo curso natural das coisas. Isso nos leva direto à mão invisível, né? Uma das ideias mais famosas e talvez mais mal compreendidas dele. Sim, com certeza. A metáfora da mão invisível aparece pouquíssimas vezes na obra toda, na verdade, mas ela captura uma ideia central dele. Ao buscar o seu próprio interesse econômico, o indivíduo muitas vezes acaba promovendo o interesse da sociedade de forma mais eficaz do que se ele realmente tivesse a intenção de promovê-lo. Ele não precisa ser altruísta para beneficiar os outros necessariamente. É aquela frase clássica do açougueiro. Exato. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Quer dizer, ao buscar o lucro vendendo carne, cerveja ou pão de boa qualidade a um preço competitivo, eles acabam suprindo as necessidades da sociedade. É um mercado coordenando as ações, guiado por essa mão. É quase contraintuitivo, né? Pensar que o egoísmo, em certo sentido, pode gerar um bem coletivo que não era a intenção inicial. Deve ter sido uma ideia bem provocadora na época. Sem dúvida. Mas olha, é crucial entender que o Smith não era um otimista ingênuo sobre isso. Ele não achava que todo ato de autointeresse levava automaticamente ao bem comum. De jeito nenhum. Ele mesmo alertou, como a gente já mencionou, sobre a tendência dos empresários de conspirar contra o público. Aquela citação sobre as reuniões. Essa mesma. Pessoas da mesma profissão raramente se reúnem, mesmo que seja para se divertir e fazer algazarra, mas a conversa termina numa conspiração contra o público ou em algum estratagema para aumentar os preços. Ele viu o autointeresse como um motor poderoso, sim, mas que precisava operar dentro de um quadro de leis justas e principalmente de concorrência para produzir bons resultados. Ele não era um anarquista de mercado, longe disso. E, interessantemente, o mesmo Smith, que elogiou tanto os ganhos de produtividade da divisão do trabalho lá no começo do livro, também apontou um lado bem sombrio nela, não é verdade? Perto do final... Exatamente. E essa é uma das nuances mais importantes e que, às vezes, é esquecida no pensamento dele. Perto do final da obra, ele expressa sérias preocupações com os efeitos embrutecedores da especialização extrema sobre o trabalhador. Ele argumenta que um homem que passa a vida inteira executando umas poucas operações simples, cujos efeitos talvez ele nem entenda direito, não tem oportunidade de exercitar sua inteligência ou sua inventividade. A mente dele se torna entorpecida e ignorante, são as palavras dele. Nossa, ele chega a fazer comparações bem duras sobre isso. Sim, ele compara a situação na Escócia rural, onde mesmo as pessoas das classes mais baixas frequentemente sabiam ler, escrever, fazer contas, com os novos centros industriais, como Birmingham. Lá, os trabalhadores, empregados desde a infância em tarefas repetitivas, perdiam essas capacidades. Ele via isso como um caminho para a indisciplina, para a embriaguez e as rixas, uma degradação moral e intelectual mesmo. Pesado. E a frase dele é fortíssima. Ele diz que numa sociedade avançada, enquanto as classes altas cultivam o intelecto, o trabalhador pobre pode se tornar tão estúpido e ignorante quanto é possível a uma criatura humana se tornar. E ainda tem aquela, as pessoas que vestem o mundo todo estão elas mesmas vestidas de farrapas. É um alerta muito sério sobre o custo humano do progresso industrial. A riqueza das nações também continha, na visão dele, a semente da alienação e da desigualdade humana. Isso mostra uma complexidade que às vezes se perde nas interpretações mais simplistas, né? Precisamente. O Smith não era um defensor cego do laissez-faire, nem um apologista crítico do sistema de mercado que estava surgindo ali. Ele viu os benefícios econômicos, que eram monumentais, sim, mas também viu os custos sociais e humanos potenciais. Ele inclusive defendia que o Estado deveria intervir para garantir a educação básica da população, justamente para combater esses efeitos negativos da especialização. É fundamental lembrar o contexto e ler a obra como um todo para captar essa riqueza, esse equilíbrio do pensamento dele,
que foi, fruto de décadas de observação e reflexão. Então, fazendo um balanço rápido dessa nossa exploração, vimos como o Adam Smith identificou e explicou mecanismos econômicos que continuam centrais até hoje. A potência da divisão do trabalho, o papel crucial do dinheiro e dos mercados na coordenação de atividades complexas, a defesa do livre comércio como um motor de prosperidade e essa ideia surpreendente da mão invisível, onde o alto interesse, sob certas condições, pode gerar benefícios sociais. Correto. As ideias dele lançaram as bases para a economia clássica e continuam a influenciar enormemente o pensamento econômico e as políticas públicas no mundo todo. No entanto, como ficou claro aqui, o próprio Smith estava ciente das complexidades das falhas de mercado, das assimetrias de poder e dos potenciais problemas sociais gerados pelo sistema que ele descrevia tão bem. Entender Smith de verdade é ir além dos slogans e apreciar as tensões, as nuances presentes na própria obra dele. E isso nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje, eu acho. Exato. Se o próprio Smith, lá no século XVIII, já se preocupava tanto com os efeitos da especialização excessiva sobre a capacidade intelectual, o caráter moral e a vida dos trabalhadores, como que nós, nas sociedades atuais, que levamos essa especialização a níveis que ele talvez nem conseguisse imaginar para gerar nossa riqueza, como podemos buscar a eficiência econômica sem sacrificar o desenvolvimento integral, a dignidade e o bem-estar das pessoas que são, afinal, a base dessa mesma economia? Fica aí uma reflexão importante para a gente levar. Até a próxima análise aprofundada. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe. Para mais informações, acesse o site www.catuaba.net.